certa cidade, uma multidão já esperava Jesus naquele lugar. A Bíblia diz que quando um homem por nome Jairo, ele ouve falar que Jesus curava enfermo, que Jesus expulsava demônio, ele se lança aos pés de Jesus e convida Jesus para que entrasse em sua casa, para que socorresse ele, porque ele estava ali com a sua filha enferma à beira-morte. E a Bíblia diz que quando Jesus ele vai caminhando em direção à casa de Jairo, entra em cena uma mulher que quase 12 anos padecia de uma enfermidade. E a Bíblia diz que ela tinha gastado todos os seus haveres com médicos e nenhum deles poderia dar solução para o seu problema. A Bíblia diz que aquela mulher, ela se aproxima, ela rompe a multidão. E a Bíblia diz que era uma multidão tão grande, a multidão que seguia Jesus. Se você olhar e analisar a história, era uma multidão de mais de 2.000 pessoas ou de 7.000 pessoas que acompanhavam Jesus. Porque a multidão ia lá para ver os milagres acontecer. Mas uma certa feita também a multidão, quando acompanhava Jesus, queria ouvir a tua palavra. Mas a Bíblia nos diz que a multidão apertava Jesus e levava Jesus de uma direção a outra. Mas essa mulher necessitava ali do milagre, ela necessitava de uma cura, que ela rompeu aquela multidão. Ela não olhou para a circunstância, a enfermidade que ela possuía no seu corpo, mas ela tinha fé que tão somente se ela tocasse em Jesus, ela ficaria curada daquela enfermidade. E a Bíblia diz que aquela mulher ali, ela toca agora em Jesus, e Jesus, no meio de uma multidão tão grande, caminhando para a casa de Jairo, a Bíblia diz que Jesus sentiu um toque, porque dele saiu virtude, e ele perguntou: alguém me tocou? E Pedro disse: mestre, mas a multidão te oprime, te aperta de uma direção a outra, e você diz que alguém te tocou? Ele disse: sim, porque de mim saiu virtude. Não foi qualquer toque naquele momento, mas foi um toque de ousadia, um toque de fé. Nessa noite, toque em Jesus com ousadia, toque em Jesus com a tua fé, porque dele vai sair virtude para te curar nessa noite. O milagre que você espera nessa noite, neste lugar, o Senhor, ele pode te dar. O milagre que a missionária Rosana espera, só o Senhor, que é médico dos médicos, pode dar. O milagre que o nosso irmão João também espera, só o Senhor que pode solucionar e pode dar o milagre que nós esperamos nessa noite. A Bíblia diz que quando aquele homem ele chega até Jesus, a filha dele estava à beira da morte, ela ainda não havia morrido. A Bíblia diz que Jairo, ele era um príncipe da sinagoga. Havia um dizer ali sobre a seita dos fariseus, que quando ouvisse falar de Jesus o Nazareno, aqueles que tivessem um cargo naquela seita, se deixasse e fosse ir ter com o Nazareno, não iria mais participar dos cultos daquela sinagoga. Mas Jairo, sabendo que ele tinha um cargo importante, ele abriu mão de tudo que ele tinha para se prostrar diante do Senhor. Muitas das vezes a gente temos que abrir mão dos nossos eu, temos que abrir mão daquilo que nós achamos que somos importantes nas nossas vidas, de algum cargo, de alguma posição. E o segredo que nós temos que aprender nessa noite é que o segredo é se prostrar diante daquele que pode operar milagre. O segredo é se prostrar diante daquele que pode fazer o impossível. Jairo aprendeu isso. Ele aprendia e sabia que o cargo dele não representava nada diante de Deus. O que nós possamos aprender nessa noite é que nós não somos nada diante do Senhor. Nós não somos nada sem a graça de Deus. Nós não pregamos se o Senhor não estiver conosco. Nós não podemos ali operar milagre. Mas aquele que é dono do céu e dono da terra é que manda na minha vida e na tua vida. É que pode te estabelecer vitória e operar milagre no teu viver. Entenda isso. Que às vezes devemos nos desprender do nosso eu. Devemos nos desprender de nós mesmos e buscarmos diante da presença de Deus. Quando Paulo escreve em uma das suas cartas, ele diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo aprendeu que quando ele estava ali vivendo lá ao serviço de Roma, quando ele estava ali vivendo a serviço daqueles homens, ele vivia a serviço daqueles homens. Mas quando ele ali teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, a vida dele naquele dia em diante foi mudada. Ele não vivia mais para ele, mas ele vivia para serviço de Jesus. Quando a gente estamos diante da presença de Deus, nós possamos ter algumas limitações, mas nós sabemos que nós não estamos para viver a nossa vontade, mas nós estamos para
das suas mãos, que fugia dos seus controles. Irmão, entenda uma coisa: tem algo que vai fugir das tuas mãos, tem algo que você não vai conseguir fazer, tem coisas que você não vai conseguir resolver. É nessa hora que você tem que lembrar: Jesus, até aqui eu já fui, mas daqui em diante é contigo. Até aqui eu caminhei, até aqui eu cheguei, Senhor, mas daqui, Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que tu faça algo por mim.